noite, meus queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa celebração nesta noite. Meus queridos, como nós estamos gratos ao Senhor, felizes pela celebração de hoje pela manhã, os testemunhos, como Deus tem sido maravilhoso. O nosso Deus continua trabalhando para ver mais e mais pessoas, sendo salvas por meio de Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus pela obra missionária, nós estamos engajados na obra missionária. A história da Igreja Batista da Pituba é com a obra missionária, a expansão do reino de Deus, e nós louvamos a Deus e reconhecemos que é um privilégio participarmos desta obra na expansão do reino de Deus ao redor do mundo. Meus amados, nós estamos em plena atividade ali com a reforma da igreja. Nós louvamos a Deus pelo avanço de cada etapa, nós vibramos, nós celebramos quando vemos o telhado concluído, a parte elétrica agora que já está praticamente concluída, os cabos de áudio que já estão quase todos instalados, já estamos nos preparando, já estamos na expectativa do começo do forro, e todas as etapas estão sendo trabalhadas e nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus pela sua cooperação, pela sua fidelidade a Deus, porque a obra tem andado, porque o Senhor tem lhes concedido recursos e os amados irmãos têm sido fiéis na oferta, no dízimo, e por isso nós agradecemos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus também porque nesta semana nós tivemos a oportunidade de distribuir as cestas básicas, e nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado esse privilégio do exercício da compaixão e graça com aqueles mais necessitados. Continuemos ofertando, continuemos orando, tanto pela reforma, mas também para com aqueles que tanto necessitam, para que mais e mais a gente tenha esses recursos para ajudar essas pessoas que tanto necessitam, irmãos queridos da nossa igreja. Bendito e agradecido seja o nome do Senhor. Os nossos pequenos grupos multiplicadores têm sido uma bênção de Deus, meus queridos. Poder ouvir os testemunhos do que Deus tem feito ali nos pequenos grupos multiplicadores. As vidas que têm se rendido a Cristo Jesus dentro dos pequenos grupos. Os líderes estão vibrando com isso e nós também estamos engrandecendo a Deus, louvando a Deus por cada vida que tem se convertido ali. Se você não faz parte ainda do pequeno grupo, está em tempo ainda, viu? Procure a nossa coordenadora Andresa ou então procure os pastores, porque nós teremos a alegria e a satisfação em poder conduzi-los a participar de um pequeno grupo multiplicador. A nossa escola bíblica discipuladora, que tem acontecido aos domingos, 9 horas da manhã, tem sido também um tempo de muita edificação, um tempo de aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a manejar bem a palavra da verdade, para que assim possamos compartilhar com mais propriedade as Sagradas Escrituras, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das vidas das pessoas. Tudo isso que nós fazemos, meus amados irmãos, nós fazemos na dependência do Senhor. E o fazemos com uma vida de oração. Então nós escolhemos 3 horários para estarmos juntos, em oração, ainda não presencial, mas cada um no seu local, independente de onde você esteja, você tem a oportunidade de estar orando ao Senhor, às 6 da manhã, às 13 horas e também às 21 horas. Tem sido um tempo assim de nós nos achegarmos mais do Senhor, estreitarmos os nossos relacionamentos com o Senhor, e termos esse tempo muito especial na presença do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor agora para a nossa celebração, que com certeza o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações por meio da obra missionária, aqueles testemunhos do que Deus tem feito na vida dos seus filhos que estão espalhados ao redor do mundo. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos porque estamos reunidos aqui nesta noite para celebrar, ó Deus, celebrar, Senhor, o teu santo nome, celebrar, ó Deus, os teus feitos aqui na nossa cidade, mas também ao redor do mundo, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus servos, ó Deus, chamados pelo Senhor e que disseram, eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que é cooperar na obra do Senhor, sermos cooperadores, ó Deus, na expansão do teu reino, Pai. Continua conosco, Senhor, nesta celebração. Oramos assim em nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus continue a nos dar alegria no coração e que o Senhor nesta noite nos impacte através do testemunho do que nós vamos ouvir aqui da obra missionária ao redor do mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Olá, amada Igreja Batista da Pituba. Que alegria poder falar com os irmãos. Pastor Abimael, querido, bom reencontrá-lo mesmo assim à distância. Obrigado pela oportunidade que os irmãos nos dão de estar mais uma vez com vocês como Missões Mundiais. E nessa palavra inicial eu quero agradecê-los por causa dos irmãos, por causa das suas orações. Nós temos avançado, né? E isso tudo para a glória do Senhor. Graças a vocês, nós conseguimos esse ano atender mais de 279 mil pessoas em nossos projetos. E esses projetos estão projetos com refugiados, projeto PEP, ações diversas em calamidades, ações para atender comunidades em relação ao Covid. Então tudo isso foram quase 280 mil pessoas que foram tocadas, abençoadas por causa dos irmãos. Também nesse ano, nós continuamos firmemente naquele propósito de treinar lideranças locais para o avanço da obra missionária. Para os irmãos terem ideia, hoje nós estamos em 81 países, são 2.040 missionários, sendo que a maioria desses missionários, quase 70% deles, são de fato missionários da terra, missionários que foram ganhos por Cristo. Agora nós temos tido a oportunidade de treinar essas pessoas. Só em formação de líderes no ano passado passaram para os nossos treinamentos 9.660 novos líderes, né, que passaram ali por esses treinamentos. E tudo isso, amados, é de fato uma grande alegria para todos nós. E o resultado de tudo isso, atendimento às pessoas, formação de líderes, pois bem, 174 novas igrejas, 2.156 batismos e o número mais bonito, 43.385 pessoas, né, entregaram a vida a Jesus. Se eu estivesse aí com vocês agora, eu ia pedir, posso ouvir um glória a Deus? Mas louvado seja o nome do Senhor. E hoje, durante esse dia, vocês terão a oportunidade de ouvir nossos missionários que estão atuando na África, com a irmã Jaqueline e o Edio Tupula, que são nossos missionários no Quênia. E também vocês terão a oportunidade de ouvir o nosso missionário Hans, que está ali na Letônia, né? Então, que os irmãos possam aproveitar esse dia, aproveitar esses testemunhos, e inspirados ainda mais, que possam nos apoiar, né, no avanço missionário. Que Deus abençoe a todos e que seja, de fato, uma campanha que impacte o seu coração e que nós todos possamos, né, viver o poder de transformar. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.
mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Dzīvo spēks, lai pārveidotu, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Viva o poder de transformar. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o nosso tema da campanha de missões mundiais para 2021 e nós ficamos felizes e contentes que nós podemos chegar até você. Eu sou o missionário pastor Hans Berzin, trabalho aqui na Letônia, no leste da Europa, já há quase 15 anos e sou casado com a missionária, também missionária Elaine Berzin, e nós temos 3 filhos, uma jovem de 26 anos, um jovem rapaz de 23 anos e uma jovenzinha, uma menina, Ana Sofia, que nos próximos dias completa 8 aninhos. A Ana Sofia nasceu aqui na Letônia, no campo missionário, nos deu alegria, não é? Depois 2 filhos já naquela época já jovens, e nós ficamos felizes então de estar servindo aqui na Letônia. A Raíza e o Guilherme já não moram conosco. A Raíza terminou faculdade recentemente e o Guilherme também estuda e trabalha, mas não mora com a gente. Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre o campo missionário, que é a Letônia, e você vê o mapa da Letônia, né? A Letônia fica ao norte, ao leste ali da Europa, bem ali em cima no mapa da Europa, um lugar muito frio, né? Com temperaturas que recentemente, dias atrás, estava 20 graus abaixo de zero, não é? Mas ela faz divisa ali com a Estônia, com a Rússia, com Bielorrússia e com Lituânia. E nós temos ministrado nessas áreas aí, não só na Letônia, mas na Estônia e na Lituânia também já ministramos e temos algum contato com toda essa região aí. É uma região bem diferente do Brasil, não é? Os países são bem pequeninos comparados aos estados que nós temos aí no Brasil. Nós temos algumas atividades missionárias que eu gostaria de destacar alguma coisa, que não só que fazemos agora, mas que já realizamos nesse tempo que nós estamos aqui na Letônia. Uma das atividades é o trabalho de soerguimento ou de renovação
de igrejas locais. E um dos grandes desafios que tivemos durante 5 anos, desses 15 anos aqui, foi renovar uma igreja chamada Templo Batista da Salvação, que era um prédio bem grande, né? Já foi um dos maiores prédios, maiores igrejas batistas aqui da Letônia, antes da entrada do comunismo. Não é? A Letônia e os países aqui ao redor, elas foram ocupadas pelo comunismo soviético durante 50 anos, e o prédio que você vê aí foi também ocupado. A igreja encerraram as atividades da igreja, foi perseguida, muitos membros então ficaram aqui, mas sem igreja, e líderes foram então enviados para a Sibéria, não é? Alguns retornaram depois, outros morreram por lá. Então nós fomos chamados no ano 2010 para trabalhar na reformulação dessa igreja, uma vez que tinham bem pequeninos membros, 15, 20 pessoas frequentando ali essa igreja, e depois, 5 anos depois, nós deixamos a igreja melhor, já com 40, 50 frequentadores, já com uma liderança mais estruturada, com uma liderança treinada, né? Vale ressaltar que não é nosso objetivo aqui no campo missionário ser pastor de igreja. Nós vamos aonde há maior necessidade, prestamos às vezes o socorro, às vezes envolvemos durante alguns anos nesses projetos, né? Então, durante esse tempo, e nós também temos pequenos grupos em que ministramos nesses pequenos grupos, tanto na igreja que estávamos, como aqui na nossa residência, nos envolvimos com esses grupos. Trabalhamos também com o Ministério Infantil, não é, sempre voltado, tentando alcançar as crianças, principalmente algumas crianças que estão numa área, digamos, de risco, às vezes pais alcoólatras, às vezes não sem a presença paterna na casa, a mãe tem que trabalhar e a criança fica ali meio que solta, não é? Ali onde mora. Então nós tentamos aí ministrar, alcançar as coisas que estão ao nosso redor, o que nós podemos nos envolver, também com parceria, às vezes com igrejas, parceria com outros obreiros, outros missionários também que moram aqui. Não é? Uma das coisas que nós realizamos também aqui tentamos nos envolver com o Ministério Esportivo. Embora eu não seja um esportista, não é? Sempre quando o brasileiro está fora do Brasil, os moradores daquele local sempre nos perguntam algumas coisas. Alguma coisa sobre futebol, não é? Futebol, carnaval e essas coisas todas, querem saber da cultura, do samba brasileiro, né? E uma das coisas que nós podemos atuar de forma bem eficaz é com o esporte, principalmente com o futebol. Então você vê uma foto aí de um time de futebol jovem que nós, então, com parceria com uma igreja batista aí do Brasil, a igreja batista nos enviou camisetas com as cores da camiseta da seleção brasileira, uma verde, outra azul, amarela. Tá? E então, em parceria com uma igreja do interior, então foi realizado um campeonato de futebol que alcançou ali toda aquela região, aquela cidade, um campeonato de jovens no tempo do verão, né? E foi muito bom. Então, a parceria que tivemos, né? Às vezes alguém se pergunta o que podemos fazer em missões. Precisamos viajar? Precisamos investir um grande dinheiro em missões, grandes ofertas? Às vezes não, às vezes, principalmente a oração, mas também às vezes é uma camiseta. Não é? Então, uma igreja lá, uma classe de escola dominical, pequeno grupo, junta ali 10, 20 pessoas, 30 pessoas de uma igreja, cada um doa uma camiseta, por exemplo, e aí fazemos então no verão aqui um campeonato de futebol. Aí você vê aí também, na camiseta estava escrito, isso que está escrito aí, Drauze Kuragaida Kunga Jesus at Greshamos. Esse é o tema da igreja que doou as camisetas, temas da igreja do Brasil, né? Então eles tinham esse tema que, traduzido para o português, é Igreja que espera a volta do Senhor Jesus. Então eles quiseram gravar isso aí, mandaram para cá, gravaram então na língua leta, a língua aqui da Letônia, né? Então isso foi interessante, e esses meninos aí têm essas camisetas até hoje, boas lembranças disso, né? E então eles nesse tempo foram ministrados. Então o esporte é uma coisa muito importante para todos nós. Também tentamos envolver a igreja que estamos e a igreja que trabalhamos também em evangelismo.
porque o povo brasileiro é bastante evangelista, bastante missionário. Ele talvez pense que todos os cristãos de outros países também têm esse fervor evangelístico, mas não tem. Aqui, por exemplo, as pessoas vão na igreja, ficam quietinhos na igreja, acaba o culto, vai para casa, volta, mas então tentamos de alguma forma envolver, e aí você vê uma ocasião em que a nossa igreja estava convidando vizinhos à igreja para vir no culto de Natal. Então isso é dezembro, bastante frio aqui no inverno, mas mesmo estando frio, envolvemos aí, você vê alguns adolescentes saindo na rua, né, para pegar então esse costume, nem costume, mas essa ordem de Jesus, né, de ir, sair. Aí alguns batismos que realizamos também, não é, muito importantes, que na medida que as pessoas vão chegando, né, vamos discipulando, todo o processo que muitos aí já conhecem. Nós temos também missionários da terra, não é? Porque não trabalhamos aqui só com as nossas mãos ou só com a nossa força. Uma coisa importante em qualquer campo missionário é localizarmos líderes locais que talvez, devido à falta de algum sustento, ele não possa desenvolver o seu trabalho mais de forma mais ampla. Então, nós temos aí missionários na Estônia, um missionário na Estônia e um missionário na Letônia. Nós já tivemos há anos atrás, 10 anos atrás, cerca de 9 missionários. Nós temos 2 só da terra. Mas devido a toda essa questão do câmbio brasileiro e ao real desvalorização, então foi caindo. Mas isso é um desafio, né, para todos nós, para você também, de orar, de ofertar, para que missionários possam ir mais além. Um dos missionários que eu quero destacar é o missionário da Letônia. Ele tem trabalhado não só na Letônia, mas Deus colocou no coração dele de apoiar trabalhos, igrejas lá no Oriente Médio. Eu não vou citar aqui o nome, são países próximos à Jordânia ali, mas eu não quero citar o nome de países nem locais, mas aí você vê uma foto. O ministério desse nosso missionário da terra, ele faz o seguinte, ele aqui na Letônia, ele pede caixas de sapato e pede que lá dentro sejam colocados alguns brinquedos, algumas coisinhas até que as crianças usam, né? Meias talvez, uns brinquedinhos e algumas coisas que as crianças são úteis para as crianças. Então nós montamos aqui essas caixas e mandamos então de navio, de container lá para essa região. E lá são ministradas as crianças. Mas logicamente que toda a família não é envolvida. Você vai ver aí que nas fotos aí pela frente que a maioria das pessoas alcançadas por esse projeto são de origem muçulmana, não é? Você vê aí, pode ver nas fotos aí uma foto com uma mulher com um véu muçulmano, né, sobre a cabeça, numa igreja, não é? Então alcançamos essas pessoas aí e essa sementinha de quem recebeu esse presente em pleno Natal, e o Natal significa para os cristãos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é muito significante para essas crianças. Elas perguntam por que nós ganhamos presentes, né? E nós podemos responder então que é o aniversário do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então esse missionário não mora lá, ele mora aqui, mas ele envia ele tem esse projeto, envia esses presentes e faz outras coisas também, que eu não tenho tempo de mencionar aqui, mas um trabalho significante, alguém que faz um trabalho que então nós poderíamos fazer. Temos também a situação espiritual aqui nessa região. Aí você vê um recorte, um print screen de um site aí em inglês que diz assim o tema: espiritualidade na Estônia, o país menos religioso do mundo. A Estônia, que é vizinha nossa, 150 quilômetros estamos na Estônia, já dentro da Estônia, e é considerado um dos países mais não religiosos do mundo. Então esse é o desafio aqui, não é a questão de liberdade religiosa, que temos liberdade, mas a questão é do ceticismo, às vezes do ateísmo, da indiferença com relação às coisas espirituais. E aí que a gente chega, não com palavras, digamos, com jargões evangélicos, né? Ou seja, não adianta nada você falar assim, a Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Né? Falar isso não resolve nada, mas resolve ir e mostrar que você, de alguma forma, você
tem a sua bondade, ama aquela pessoa. É através dos relacionamentos, desse contato, amando o pobre, o rico, chegando a cada um, ouvindo, conversando, não é? Tomando um café, um chá junto, é que nós podemos alcançar através de uma amizade verdadeira, né? Fazendo amizades verdadeiras, contatos com eles. Não é? Nós ministramos também, durante bons anos, no Instituto Pastoral Báltico. É um instituto que forma jovens, não só jovens, mas quem quiser, né? Rapazes, para o trabalho pastoral e missionário aqui na Letônia. Então, nós ministramos lá, e desde 2007 ele já capacitou cerca de 80 novos obreiros. Isso é um projeto novo, é uma escola nova em que o aluno fica lá um ano quase que tempo integral, e depois mais 2 anos, 3 anos ao todo, mais 2 anos, ele trabalha de forma mais... já trabalha na igreja e vem uma vez por semana só aqui na escola para estudar, mas o outro tempo ele já ministra em surgimento de igrejas, plantação de igrejas, ou mesmo trabalha em igrejas onde não há pastor, não é? Um dos problemas grandes que nós temos aqui no dia a dia é a alta taxa de alcoolismo e dependência de drogas. Isso também pode levar até a suicídio e separações dos lares, muita coisa que acontece que nós tentamos também trabalhar nesse sentido, né? Tentando ministrar essas pessoas. E nós também, atualmente, eu tenho um ministério que apoio 3 igrejas no interior. Sou como fosse um pastor interino nessas 3 igrejas. Eu só posso uma vez por mês em cada uma dessas igrejas, mas então apoiamos. Às vezes a igreja tem um líder já, então trabalhamos junto com ele na capacitação, na melhora. Às vezes ele precisa de alguma coisa, nós trabalhamos juntos. E trabalhamos com a igreja também, dando treinamento, principalmente falando sobre a necessidade do evangelismo, né? São 3 igrejas pequenas. Quando eu digo pequenas, são 10 pessoas, às vezes frequentando 15, 20 pessoas no máximo, igrejas que não têm uma liderança, e nós então apoiamos. Isso é um trabalho também muito importante, não é? Apoiando também outros trabalhos como plantação de igreja. O nosso motivo de oração, ore pela família missionária, pelas 3 igrejas que apoiamos no interior da Letônia, pelo projeto de plantação de igrejas na Letônia, desenvolvido então por jovens, e pelo despertamento dos cristãos dos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Se você tem no coração orar por nós, então você pode aí pegar o nosso código ou escrever ou telefonar lá para a Junta de Missões Mundiais. Eles têm lá o WhatsApp deles, entre em contato, pergunta conosco, ou pega o nosso código aí, ore por nós. Talvez você queira participar com uma pequena oferta do plano de adoção missionária. Fale com o seu promotor missionário aí, pegue uma ficha, ore por isso. A gente vai ficar muito agradecido. Estamos aqui, não é? Orando também por você e esperando, contando com as suas orações, talvez com algum contato alguma vez, entrando em contato, teremos prazer em falar com você. Muito obrigado a essa igreja, essa oportunidade que eu tenho de chegar nesses minutos até você. Deus abençoe a cada um de vocês. Todos necessitam
Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Meus queridos, nós nesse dia fomos privilegiados. Começamos logo pela manhã, sendo impactados pelos testemunhos e também pelos desafios, e nesta noite não foi diferente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como Deus é bom, como Deus tem usado as mais diversas estratégias para levar pessoas à sua própria presença por meio de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus tem convencido essas pessoas da necessidade da salvação. E Ele tem usado, os missionários para levar o Evangelho a estas pessoas. Por isso nós louvamos a Deus por tudo que ouvimos, tanto pela manhã como agora à noite. Que Deus então seja exaltado e seja glorificado. Vamos orar, meus queridos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que ouvimos durante todo esse dia. Obrigado, Deus, pela palavra e pelo testemunho que ouvimos nesta noite, Senhor. Ó Deus, é um privilégio para nós, Senhor, sermos, ó Deus, teus filhos, sermos, ó Deus, cooperadores da tua obra, Senhor. Que a Igreja Batista da Pituba, Senhor, continue sendo essa agência proclamadora do Evangelho, que ela tenha, ó Deus, cada vez mais a consciência do seu chamado e da sua missão, ó Deus,
que possamos sustentar, ó Deus, os missionários espalhados pelo campo, Senhor, em oração e também, ó Deus, com os recursos que o Senhor tem nos dado para administrar, Pai. Que cada oferta, Senhor, ó Deus, destinada para a obra missionária, Senhor, possa chegar, Pai, aos mais diversos campos, nos locais mais difíceis, Senhor, e que tudo seja feito, meu Deus, para que Teu nome seja glorificado, meu Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, seu Deus. Graças a Deus, meus queridos, por tudo que o Senhor nos falou durante este dia. Que possamos, ó Deus, estar sendo cada vez mais fiéis a Ti. Que os Teus filhos possam ser cooperadores na Tua obra, com as orações e também com as ofertas. Que Deus possa então continuar a nos mover em direção àqueles que estão perdidos, necessitados da salvação em Cristo Jesus, tá bom? Meus amados, agora na sequência nós vamos ter a nossa live de oração, um tempo especial que nós nos reunimos numa sala de oração para ali estarmos ouvindo os pedidos de oração, estarmos intercedendo diante do Senhor por esses pedidos, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe e nos conceda uma semana de paz na sua presença. Esta é a nossa expectativa e esse é o nosso desejo para a sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus continue sendo o teu Deus, o teu Senhor, hoje e sempre. Amém.